O som dos objetos no espaço. Não houve aviso. A anomalia não foi registrada em nenhum de nossos instrumentos, mas eu vi uma sombra contra as estrelas passando por nossa nave. Enorme. É difícil perceber objetos com um senso de escala no espaço. Você não tem pontos de referência, mas a forma nos ofuscou. Nos fez parecer um pontinho. Flutuamos em seu rastro por 1 hora antes de passar completamente. No início, ficamos emocionados, a forma como a sombra se movia, encontrando-a à deriva no espaço, livre de qualquer órbita, parecia viva. Nosso oficial de ciências queria desesperadamente que nos virássemos para perseguir a criatura, mas o capitão Orne estava relutante em interromper nossa missão. Não importava. A decisão foi tomada por nós. Quase imediatamente, alguns membros da tripulação começaram a adoecer. Dentro de 1 hora, após a passagem da sombra, metade dos marinheiros da Eclipso estava na baía médica vomitando sangue e gritando. A sedação não funcionou. Nada funcionou. Pensamos que talvez fosse a radiação do objeto. Então, o primeiro imediato se levantou de sua cama. Seu uniforme estava manchado de vermelho escuro, quase preto em toda a frente. Seus olhos não eram mais seus olhos. Algo mais estava olhando para fora. "O que está acontecendo?" Alguém perguntou. Pode ter sido o capitão. Ele não estava doente, mas estava coberto pela doença dos outros. Todos nós estávamos. Estávamos tentando ajudar. "O que é você?" Alguém perguntou. Pode ter sido eu. A coisa dentro do imediato começou a arranhar seu rosto, resmas de pele descascando como pétalas de uma rosa. "Você não tem línguas suficientes na boca para dizer o meu nome." Nós os trancamos lá, todos que estavam doentes. Então, selamos a baía médica e esperamos. Um por um, eles mudaram, se transformaram. Eu assisti através de uma janela manchada de escarlate enquanto meus amigos se contorciam e quebravam. Grandes asas brotavam de seus ombros, às vezes em pares, às vezes mais. Asas brancas e pretas, algumas com penas e outras apenas pele. Protuberâncias ósseas como coroas erguidas do couro cabeludo. Não demorou muito para eles passarem pela baía médica selada. O resto de nós se refugiou no refeitório. Barricamos as portas, mas as coisas que costumavam ser nossos companheiros de tripulação não tentaram arrombar. Em vez disso, eles começaram a cantar. É o som mais bonito que já ouvi. Um refrão ou um coro. É a música que as estrelas devem cantar quando morrem. É o som de sóis escurecendo e ondas de gravidade quebrando contra buracos negros. Suas vozes são infinitas e eles são vazios. E um por um, a música nos atrai. Eu sou o último. Eu os ouço chamando. A minha namorada não é nem metade da mulher que costumava ser. A minha namorada é provavelmente a garota mais sortuda... me desculpa por isso. Como eu disse, a minha namorada é provavelmente a garota mais sortuda do mundo. Ela oficialmente tirou a sorte grande no dia em que me conheceu. Eu sou uma presa, uma captura séria. Não acredita em mim? Vamos rever a lista de verificação. Neurocirurgião rockstar que dirige uma Mercedes prata e passa férias no sul da França 6 vezes por ano. Sem falar que tem um enorme saldo bancário. Então, você pode imaginar a minha reação quando Meg anunciou que ela... Desculpa. Olha, só tenta ignorar isso, tá? Então, você pode imaginar a minha surpresa quando a Meg anunciou que estava indo embora. Foi por causa da minha pesquisa, sabe?
6 anos atrás, os homens de ternos extravagantes vieram até mim com uma proposta. Eles precisavam de um cirurgião de classe mundial para realizar cirurgias experimentais insanamente complexas. Estamos falando de operações sobre as quais você não lerá nos livros de medicina por mais de 30 anos. Pense em transplantes de cabeça e na separação de gêmeos siameses. E isso é só para começar. Todo o procedimento foi um sucesso? Não, nem perto. Mas esse é o custo do progresso. Infelizmente, Maggie não viu dessa forma. Na manhã em que ela tropeçou nas minhas anotações do caso, ela tava... Peraí, tudo bem. Ok. A experimentação em crianças realmente a deixou no limite. Os pais delas nem deram consentimento, ela gritou. Eu contemplei por um momento. Sabe, eu nunca perguntei. Ela pensou que poderia simplesmente devolver o anel, entrar no carro e dirigir para o pôr do sol como se não fosse nada. Foda-se isso. Ninguém me abandona assim. Eu entrei no meu Mercedes e fui atrás dela. Gotas de chuva batendo contra o para-brisa. Eu a alcancei na rodovia e, quando ela se recusou a encostar, a empurrei para fora da estrada. Seu veículo capotou em uma vala, arremessando-a direto pelo painel, e então girou 360 graus. Suas pernas ficaram presas sob o capô. Da cintura para baixo, ela parecia um monte de retalhos. Não há um médico vivo que sequer consideraria a possibilidade de ela ter sobrevivido. Exceto eu, claro. Usando o meu cinto, interrompi o sangramento. Soltei-a, levei ela às minhas instalações e rapidamente comecei a Caramba, é a última vez, eu juro. Mesmo com algumas doses de vodka e um monte de drogas, aquela operação não era um passeio pelo parque. Eu tive que conectar o sistema circulatório da Maggie ao meu, depois ligar nossos intestinos e estômago. Como sou destro, prendi a parte inferior do tronco ao meu quadril esquerdo. E tenho o prazer de dizer que, após um procedimento exaustivo de 20 horas, ela sobreviveu. Ela ainda está se adaptando ao nosso novo corpo. É uma mudança bastante dramática, obviamente. Ela ainda está um pouco abalada, e é por isso que ela não para de estender a mão para me impedir de falar enquanto tenta gritar. Mesmo que eu tenha explicado 1 milhão de vezes que não dá para fazer isso sem cordas vocais. O importante é que ela ainda é uma das mulheres mais sortudas do mundo. Porque agora, ela passa cada momento comigo. Ódio. Eu tenho uma tatuagem de uma suástica no meu peito, como a de Edward Norton em A Outra História Americana. Eu estava tão orgulhoso no dia em que a tinta se pôs, não orgulhoso do tipo orgulho branco, mas orgulhoso de fazer parte de algo maior do que eu. Eu tinha 16 anos quando ganhei isso, mas meu pai chamou de marca de nascença, a heráldica do puro sangue ariano, da família. Quando eu tinha 4 anos, a minha mãe foi morta em uma invasão domiciliar. Ela foi espancada e deixada como uma bagunça ensanguentada, seminua e sangrenta no chão da sala. Meu pai tirou fotos do corpo dela quando a encontrou. Você sabe quem fez isso. Lembre-se, Dylan, não era um homem, era um animal, um verme. Essa é a natureza deles, e a sua é exterminar. Essas fotos me endureceram. As palavras do meu pai ficaram comigo. Ele estava absolutamente certo. Eu cresci inteligente, astuto. Meu ódio subiu em vez de ferver em uma enxurrada de sig heils e violência precipitada. As fotos da minha mãe me ensinaram que um sangramento lento mata tão efetivamente quanto uma artéria cortada. Melanie não pode ver minhas tatuagens. Ela não sabe. Posso ver uma dela. Nefertiti atrás da orelha esquerda. Eu a conhecia em uma reunião de ação comunitária organizada por Deshaun Brooks, um candidato negro a prefeito. Nós conversamos. Eu fiquei encantado. Ela riu. Tomamos café depois e ela me disse que era fruto de um casamento interracial. Meu pai teria chamado sua mãe branca de traidora da raça. 3 meses e 4 reuniões depois, e estamos no meu carro, dirigindo.
Querido, pra onde vamos? Querido. Eu vou lembrar disso quando o sangue começar a fluir. Apenas fica aqui, tá? Eu já volto. Alguns minutos depois, e eu ando de volta para o meu carro. Meus punhos estão machucados e minha camisa está ensanguentada. Ela vê imediatamente. Eu vejo medo. Meu bem, o que? Eu suspiro. Um nó no meu estômago se desfazendo. Eu tô tornando essa cidade mais segura. Deshaun Brooks havia dito que queria mudanças. Meu pai, por outro lado, foi firme. Ele era violento. Ele me batia quando criança e batia nas namoradas. Mas Kylie e Jessica foram vítimas, assim como a minha mãe. Suas mortes semearam ódio e eu cuidei da colheita sangrenta. Até que conheci Melanie. Ela me mostrou os vermes do meu pai e eu vi. E ela me ensinou coisas. Coisas como a grande maioria das mulheres brancas são mortas por homens, como meu pai. E a grande maioria dos homens brancos também é morta por homens brancos. Homens como eu. Enquanto meu pai borbulhava em sangue, contei a ele sobre Melanie e ele me chamou de traidor da raça. Melhor isso do que um traidor da raça humana. Apesar de sua retórica, ele nunca me fez um exterminador, mas com suas mãos violentas, ele esculpiu seu carrasco. Melanie não ficou comigo depois que viu o que eu fiz, o que eu era, mas suas palavras, sim. O seu amor, sim. Agora, eu acho que posso odiar um pouco menos.